Bom, 7 horas vamos começar com o assunto, tá? Daí eu já peço para vocês, se tiverem alguma dúvida, a gente já sabe como é que vai ser o tópico, né? A gente vai voltar a falar de alinhamento de sistemas, como na semana passada a gente disse que era um assunto bem grande, agora a gente vai começar a funilar e falar de pedaços desse assunto. O assunto que eu escolhi para hoje a base de tudo, lá no início, antes de pensar mesmo o alinhamento, é de a gente ter consciência do que é mais interessante para o evento que a gente está fazendo. Line Array ou um sistema pontual de caixas comuns, sem ser os sistemas lines tão queridos da galera de hoje, tá? Então, assim, se puder aí, gurizada, compartilhe esse vídeo, tá? Com os amigos aí, para dar um pouquinho mais de abrir um pouco os caminhos dessas nossas lives que a gente está fazendo, certo? Compartilha, curte, manda pro amigo, se não gostou, manda pro inimigo, enfim, é aquela história toda. Mas assim, então tá, olha só. Primeiro, sistema de line array e point source. A gente sempre tenta tratar isso como dois tipos de sistemas diferentes. Por que diferentes? Os princípios físicos que regem eles são um pouquinho diferentes, tá? Do tipo, quando a gente trata de point source, ou seja, aquela caixinha no pirulito no canto do nosso evento lá, a gente tem que imaginar, teoricamente, que é o som saindo de um pequeno ponto em cima daquele pedestal, certo? Isso de uma forma assim, como se o som saísse exatamente de um ponto, de uma cabeça de um alfinete, de tão pequenininho que tem que ser esse ponto. Quando a gente pensa em sistemas de line array, a gente tem que ir para o outro extremo. A gente tem que imaginar que o som sai de uma linha infinita, tanto para cima quanto para baixo. É como se fosse vários alto-falantes, ou seja, várias cabecinhas de alfinetes empilhados infinitamente, para cima e para baixo. A gente sabe que não é real nem a cabeça de alfinete para um point source, uma vez que tu tem um alto-falante e um drive que eles não estão exatamente no mesmo ponto, exceto aqueles sistemas coaxiais, né, onde o drive ele entra pela parte de trás do alto-falante, o centro é furado e está todo mundo através do mesmo ponto. E também da mesma forma que a gente sabe que o line array ele não consegue ser infinito, a gente não tem um empilhamento infinito de caixas. Mas por que a gente trata desta forma quando a gente vai fazer continha? Porque a gente precisa de um modelo. Isso é um modelo matemático, certo? E os modelos matemáticos, eles são feitos para atender uma determinada demanda. Ou seja, ele não é real. Ele é uma aproximação. Quanto mais fatores ele leva em consideração, melhor, mais perto da realidade é, mas é simplesmente uma aproximação, não é o que de fato acontece. É só uma aproximação, certo? Então, assim, daí a gente fala daquele assunto sobre perdas de decibéis, né, dos sistemas de line array e do sistema point source. Na matemática, é mais ou menos desse jeito. Ou seja, quando a gente tem um sistema point source, a cada dobra de distância, certo? Nós temos uma perda de energia, que a gente pode entrar na parte matemática, mas eu acho que não é legal para essa discussão. Mas assim, a gente vai perder matematicamente 6 decibéis a cada dobra de distância. No sistema de line array, como o princípio físico se torna diferente, ou seja, as ondas não são mais esféricas e sim cilíndricas, tu não tem perda de energia, teoricamente, nem para cima nem para baixo, certo? Tu tem uma perda somente de 3 dBs. Isso ali no começo é pouco significativo, mas mais pro final se torna muito significativo. Que a gente fazendo uma projeção para 2, para 4, para 8 e para 16 metros, a gente vai ver que na matemática, ouçam bem, na matemática, tu tem uma diferença de 12 decibéis lá a 16 metros de um sistema de line array e um sistema point source. Para a gente entender o quanto que é diferente isso na matemática, 12 dBs são aproximadamente 4 dobras. Ou seja, 4 dobras de potência que a gente teria para equilibrar
um sistema point source de um line array lá no final. Só que vamos tentar tirar um pouco a matemática da nossa cabeça. Por quê? Porque isso não é real. Ou seja, o sistema point source que a gente está tratando aqui na matemática é como se fosse um estalo de dedo, como se o alto-falante tivesse um comportamento de um estalo de dedo, que ele jogasse o mesmo som para todos os lados. A gente sabe que o alto-falante ele já não funciona desta forma. As frequências mais altas, cujo comprimento de onda é bem pequenininho, maior do que o seu diâmetro, certo? Elas tendem a ser direcionais. Ou seja, isso já mais ou menos estraga as nossas contas. Então, no point source não é tão terrível o quanto a matemática diz, de perder 6 dB. São valores menores do que isso, 5, 4,5, certo? No line array também não é tão perfeitinho assim. Por quê? Os line arrays, eles não são infinitos. Eles têm um conjunto de caixas. A gente vê muita gente por aí comprando line array e assim, eu comprei 2 caixas por lado, 3 caixas por lado. Gente, isso é um line array para curtíssimas distâncias. Ou seja, que a gente chama de campo próximo do line array. Cara, a partir de 2, 3 metros ali, tu já tem um sistema exatamente como um sistema convencional. Então tu não tem do tipo, eu comprei 2 caixas de line array, né, uma para cada lado. Gente, isso é só caixa de som, isso aí não é um sistema de line array funcionando. Então não justifica tu comprar line array. Compraria-se então o sistema point source, que tu tem uma dispersão mais controlada. O point source, por exemplo, com aquelas cornetas mais convencionais, ele te dá 60 graus de horizontal, né, de abertura horizontal, por 40 graus de abertura vertical. Um line array, como ele foi concebido para trabalhar com vários elementos empilhados verticalmente, ele tem uma abertura vertical de 10 graus somente, muito pouco, por uma abertura de 90 a 120 graus na lateral, ou seja, na parte horizontal. Então, como é que eu vou posicionar uma única caixa de line array que contemple todo o público? É muito difícil de fazer isso. Então, por isso que, às vezes, quando a gente vai trabalhar com sistemas menores, é muito mais vantajoso a gente trabalhar com um sistema point source do que um sistema line array, certo? Outra coisinha que a gente tem que se atentar, que um line array de verdade, ele tem que ter guia de onda e, dependendo do caso, tem que ter plug de fase. Por que guia de onda? Pensa assim, se a gente fosse colocar os tweeters, antigos tweeters, um em cima do outro, certo? Ele teria uma distância entre centro acústico, né? Essa distância possivelmente é maior do que a metade do comprimento de onda das frequências que ele tocam. Então não acopla. Por que existe o guia de onda? Existe o guia de onda para tu conseguir colocar um drive, que ele tem um tamanho físico razoavelmente grande, certo? Encostado praticamente um no outro, e como se o som saísse por toda aquela linha, a boca do guia de onda, né? Ou seja, tu está misturando o som de um com o outro, para tu poder ter acoplamento, certo? A gente pensa que isso só funciona para a linha de alta, né? Tendo guia de onda, então é line array, quase isso. Se a gente for pensar nos alto-falantes que fazem frequências mais baixas, aí que no caso os woofers, certo? A gente vê vários line arrays por aí com um alto-falante de 12 polegadas. É um alto-falante muito grande para ter acoplamento. Ou seja, por alto, né? Se tu tem um alto-falante de 12 polegadas, ele tem um tamanho de aproximadamente 30 centímetros, significa que tu tá de centro acústico a centro acústico pelo menos esses 30 centímetros. Isso se a caixa fosse perfeitamente colada uma na outra. Só que o seguinte, quando tu tem esse tipo de sistema, tu só consegue, através aqui do cálculo de comprimento de onda, que a gente conhece aí, né? Certo? A gente só consegue acoplamento das frequências num alto-falante de 12 polegadas até 550 Hz. Isso significa que
o teu sistema de line array com alto-falante de 12 e um drive que daqui a pouco toca, um drive pequenininho, né? Já que vamos usar vários, não precisa ser aqueles drives monstruosos, mas um drive pequeno que toque de 2 kHz para cima com uma certa naturalidade. Quem é que faz o acoplamento de 500 Hz a 2 kHz? Se o drive toca, ou seja, através do guia de onda, toca de 2 kHz para cima. Esse sistema Line Array, certo? Ele acopla até 550 Hz. Me digam, o que acontece de 550 a 2 kHz? Respondo, o teu Line Array ele se comporta nessa região como se fosse um point source. E o que leva a isso na prática? Vamos imaginar o seguinte, que a cada dobra de distância do teu Line Array, e essa região abaixo de 500 e acima de 2K se comporta como um sistema de Line Array de verdade. Ou seja, ele perde 3 dB. Então aqui, deixa eu ficar pendurado pelo fiozinho aqui, aqui a gente perde menos 3 dB e aqui menos 3 dB. Tá com o acoplamento perfeito. Só que nessa região aqui a gente perde menos 6 dB. Por quê? Porque não está acoplado. E se não está acoplado, significa que a cada dobra de distância eu vou ter um buraco na minha região de médio. Então é aquela sensação que quando a gente vai se afastando, mas se afastando bastante, 15, 30 metros, 40 metros do meu Line Array, a gente perde a região de médio. Tu ouve os graves, ouve um berreiro de agudo lá nas altas, e a gente não tem a parte de definição aqui, de 500 até 2K. Então, ou seja, conforme a gente vai se afastando do nosso sistema, a gente vai perdendo a linearidade que a gente fez no nosso alinhamento. Então, o que acontece? Eu fiz o meu alinhamento a 10 metros do sistema. Fiz todas as correções ali no crossover, no equalizador, e cheguei a um resultado lá no RTA bem legal. Mas o que vai acontecer num sistema desse se tu colocar esse analisador agora a 50 metros do teu PA? Possivelmente, tu vai achar um buraco nessa região. Isso significa que o teu line não acoplou. É aí que entra a hora de trabalhar com os plugs de fase. O plug de fase, ele é um anteparo que tem que ser muito bem construído, que fica exatamente na frente do teu alto-falante. Certo? Que transforma ele como se fosse 2 transdutores. Então ele se comporta como se fosse, um alto-falante de 12 se comporta como se fosse, vamos dizer assim, 2 alto-falantes de 6 polegadas. E isso faz com que caia pela metade esse centro acústico desses alto-falantes. Se cai pela metade, dobra a minha frequência, ou seja, ele consegue acoplar o alto-falante de 12 até 1100 Hz, ou seja, ele acopla até 1100 Hz. Se a gente conseguir, na escolha do drive certo, né, pelo menos a gente acredita nisso, um drive que consiga descer até esses 1.2, a gente vai ter um sistema de Line Array que ele está acoplado em toda a sua extensão. E sim, aí dá para dizer que esse cara é um elemento de verdade de Line Array, né? Obviamente, para que isso perdure por mais tempo, por mais distância, certo? Tu vai ter que ter um empilhamento de vários desses. Então, na hora de a gente montar um sistema de Line Array, eu acho que é muito mais vantagem de ter vários elementos do que ter elementos grandes em pouca quantidade, porque daí tu está tratando como se fosse somente caixas pontuais, certo? A nossa parte teórica aí se encerra aqui. Eu queria ver de vocês perguntas, tá? Eu já vou ver alguma coisa aqui, tem comentário. Vão perguntando aí, galera. Se tratando assim, vocês já usaram, já conseguiram comparar de verdade essa diferença entre point source e line array? Vamos indo lá. Tá. Da mesma forma que eu fiz hoje, enquanto as perguntas estão chegando aí para a gente se organizar, tá? Eu vou falar dos cursos que a escola está promovendo
através, lá em Novo Hamburgo, através da loja Palácio da Música, que vai iniciar dia 25/6. São 10 aulas, todas as segundas-feiras, das 19 às 22. É aquele curso de áudio que a gente trata desde o decibel até alinhamento de sistemas lá na última aula. Né? Tu tem uma parte de fundamentos de áudio ali no começo. Tu tens todos os equipamentos falados separadamente, né? Microfones, equalizadores, consoles, compressor, gate, amplificador, caixa acústica, e lá no final a gente encerra o curso nas 2 últimas aulas com uma aula sobre elemento de sistema e outra aula sobre mixagem ao vivo. É bem bacana. Isso vai acontecer também na Severo Roth, que começa no dia 10 de julho, que é todas as terças-feiras, das 19 às 22. Daí qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito dos cursos, a gente fala com vocês em inbox aí. É só deixar um recadinho, que daí a gente passa reto para tratar do assunto do sistema aqui, tá? Do alinhamento de sistema. Vamos voltar para lá. Tá. Eu recebi, eu não sei se é a primeira pergunta, se eu pulei alguma pergunta, façam ela de novo, que na sequência eu respondo, tá? Mas o Jorge Santos ali está perguntando sobre delay. Seria a mesma coisa de dobra de caixa? Cara, tu tá falando sobre torres de delay? Assim, só para introduzir a parte de torre de delay, eu acho que também isso é um assunto que a gente pode desenvolver basicamente em um dos nossos encontros aqui no Te Liga nos 30, né? Mas, assim, cara, as torres de delay não necessariamente elas precisam ser exatamente iguais ao PA principal. Mas qual é a ideia da torre de delay, se é essa a tua pergunta? É justamente no ponto aonde o line array deixa de se comportar como um line array, ou seja, ele se torna um point source devido à distância, certo? Naquele momento a gente coloca uma outra torre de caixa, de line array preferencialmente, para reproduzir com mais qualidade para o público que está mais distante do palco, né? Mas vamos lá. Se essa distância for, assim, vamos dizer, superior a 20, 30 metros, é aconselhável fazer correção de tempo para isso, né? Daí tem alguns processadores que eles já te dão em metros mesmo, né? Desde que tu mantenha atualizado a temperatura do teu ambiente, porque a velocidade do som, ela depende da temperatura, então lá nas configurações do teu equipamento você vai ter que colocar a temperatura que está no momento, para o cálculo sair certo, e coloca lá, o meu PA principal está a 30 metros atrasado em relação a minha primeira torre de delay. Então o que vai acontecer? Tu atrasa o som da torre de delay até o PA principal. Ou seja, significa que enquanto o PA emite aquele som, a torre de delay vai ficar esperando, né? Quando o som passa por ela, ela emite também. Então tu se torna um som único, né? Não tem aquele problema de tu ouvir dois pontos, né? Basicamente isso quanto à torre de delay. Eu não sei se foi essa a pergunta, cara. Qualquer coisa que se não for, tu me pergunta novamente aí, tá? Vamos lá. Esqueci de voltar para minha imagem, mas vamos lá. Alex pergunta: para um galpão coberto com pista de dança no meio de 20 por 30. 20 por 30. É melhor questão de eficiência, custo financeiro, line array ou point source? Cara, custo financeiro hoje, eles estão parecidos se tu compra caixas compatíveis, tá? Mas assim, outra coisa que a gente tem que pensar, tu quer esse som homogêneo do começo ao fim deste galpão? Ou seja, ou tu quer que, não, ali é pista de dança, tem que ficar com um som um pouco mais alto, e lá no final é mesas, um sofá, sei lá, alguma coisa do tipo lounge, assim, que tu quer que as pessoas possam conversar com certa naturalidade.
Se é isso, tu nem precisa torre de delay, ou seja, tu não precisaria também de um sistema de line array para tocar a grandes distâncias, certo? Outra coisa que tu tem que tomar cuidado também é referente às tuas paredes. Tem paredes vivas, o sistema de line array ele abre 90 a 120, dependendo do caso. Se tu comprar o de 120, não é bacana ter parede perto dele, senão tu vai ter o sinal direto no ouvido do ouvinte, no caso, né? E o sinal refletido. Isso pode dar cancelamento de frequência. É mais um detalhe que a gente tem que se apegar. A resposta para ti é depende. Tem outras coisas que a gente teria que saber para eu te dar uma resposta mais fechada. Mas, cara, um point source bem distribuído funciona muito bem. O problema é que está cada vez mais difícil de achar porque ninguém está construindo mais essas caixas, né? Então, primeiro, quantos dBs tu quer? É para um som de violão e voz. Não, é banda de rock. Aí a gente vai acabar caindo no line array por questão de pressão sonora. Mas, basicamente isso. Valeu, Jorge. Vamos lá. Fernando, como pode ser desenvolvido esse elemento para fazer a correção e colocar na frente do alto-falante de médio? Existe algum cálculo ou material específico para ser fabricado? Cara, é assim, ó, vai depender do formato físico do teu alto-falante. Ele vai ter que... esse elemento colocado não pode ser uma madeira solta ali na frente. Aliás, já vi algumas coisas parecidas com isso no mercado, né? Daí a gente nem chama mais de plug de fase, eu costumo chamar de sarrafo de fase. Era pegar um parquet e colaram na frente do alto-falante. Isso não é certo. Mas assim, ó, olhando ele de lado, o teu alto-falante, né? Troço horrível. Certo? Esse plug de fase ele tem que se aproximar do teu alto-falante, ele não pode ter espaço entre eles. Ou seja, olhando ele desta forma. Se a gente for olhar do outro lado, ou seja, olhando nesse sentido, ele tem que ser assim, sólido, na frente do teu alto-falante. Olhando no outro sentido, como se estivesse vendo assim, de ladinho, ele vai ter que encaixar muito perto do teu alto-falante. Certo? Para o som ser jogado para os lados, assim, como se fosse. Certo? Então, assim, a construção não é tão fácil. Tu tem que saber o quanto que o teu cone do alto-falante desloca. Aí a gente usa os parâmetros Tilly-Small, né? Que é o Xmax, que é a movimentação máxima que ele consegue com linearidade, mas geralmente se utiliza aí o X-limite, que é o máximo que o cone consegue se deslocar para frente ou para trás. A gente usa isso como padrão para saber o quão perto a gente consegue colocar o plug de fase na frente do alto-falante. A base para a construção disso é mais ou menos assim. Ideal é que fosse bem sólido, né? Madeira, sei lá, alumínio, só que fazer isso de alumínio não deve ser muito barato. Então, de repente, de madeira funciona melhor, né? Bem feitinho. Vamos lá. Mais perguntas aí, gurizada? Segue. Dá para responder mais uma ou duas por aí. Marcos Lima. Minha igreja agora é num ginásio, 2 lines de cada lado. Seria o suficiente? Cara, quanto a ser o suficiente ou não depende da tua necessidade, tá? A quantidade de som, o volume, o SPL, tá te satisfazendo? Não sei, isso é tu que deveria me responder. Mas assim, como sistema de line array, ele não está funcionando. Ele não são elementos de line array, mas devido a ser 2 unidades de cada lado, ele não está se comportando como um sistema de line array, é um sistema point source. Aí as tuas contas de decibéis a cada dobra de distância tem que ser feita como se fosse um sistema point source, um sistema convencional, não como um sistema de line array. Mas assim, eu não sei exatamente qual é a marca, modelo da tua caixa, qual é o tamanho do alto-falante, quem é que fez, quem é que pendurou, quem é que direcionou. Mas assim... qual é o estilo musical, por exemplo, que toca na tua igreja? Tem banda com bateria, com baixo? Aí geralmente precisa de mais elementos. Mas a questão é bem simples.
te satisfaz ou não te satisfaz o som lá dentro? Tu precisaria de algo com pressão sonora mais forte? Aí cabe a ti me responder. Se sim, provavelmente teria que colocar mais uns 2 ou 3 elementos ali embaixo para ganhar aí uns 6 dBs aí, para te dar um pouco mais de folga, para não precisar utilizar o teu equipamento sempre no limite dele, né? Que daí começa a gerar distorção, a qualidade do áudio começa a piorar, principalmente se não tiver muito bem posicionado. Por se tratar de igreja e ginásio, é muito complicado a parte acústica. Se tu jogar som para as paredes, provavelmente tu vai perder muito de inteligibilidade. Então tu deveria subir um pouco mais o teu sistema de PA e apontar para o público, né? Que nós somos absorvedores, então melhora um pouco o som aí nessa questão de reflexão. Ajuda. Se eu te respondi, se não respondi, me faça a pergunta de novo que eu recupero. Então tá. Gente, olha só. Assim, ó, eu acho que a gente vai ter que criar mais algumas lives a respeito dessa parte de base de alinhamento de sistema, porque, como eu disse no primeiro live sobre alinhamento, ou seja, no live da semana passada, é muito interessante a gente pensar que alinhamento de sistema é lá no final, é uma consequência de tudo acontecendo direitinho até chegar o momento do alinhamento. Porque às vezes me chamam para fazer certos alinhamentos aí e eu tenho muita dificuldade porque o cara não sabe às vezes nem como é que tá ligado na parte dos amplificadores do sistema. Então a gente tem que perder um tempão pensando como que está ligado para depois pensar no alinhamento, né? E isso se torna um pouco complicado, porque tem certas coisas que saem da mão de quem está alinhando. Então, é muito ruim tu chegar num lugar e a única ferramenta que tu tem para fazer alinhamento é o equalizador. Porque o equalizador, lógico, ele é uma ferramenta para ser utilizada, mas é para o ajuste fino, é lá no final. O som ele tem que estar, sei lá, 80% bom antes de chegar no equalizador. Então, essa parte de equalização, de fato, a gente tem que deixar por último. E como a parte de equalização a gente vai deixar meio que por último nessa sequência de Te Ligas nos 30 falando sobre alinhamento de sistema, eu vou deixar por último também a parte de RTA, eu vou apresentar para vocês o Room EQ Wizard, que é um software gratuito que eu utilizo para fazer alinhamento de sistema. Ele é um pouco até chatinho na questão de interpretação, mas depois que tu pega o embalo com ele, ele se torna muito bacana, é uma ferramenta fantástica e gratuita, né? E explicar como fazer, o que eu preciso, por exemplo, para utilizar um celular, ou o que eu preciso acrescentar a ele para utilizar esses apps, né, de alinhamento de sistema que tem nos celulares e tudo mais. Funciona? Sim, funciona, mas ele tem alguns probleminhas que a gente tem que contornar para ele ficar o mínimo de confiabilidade nessa ferramenta, tá? Então, assim, nós encerramos a nossa live por hoje, tá? E semana que vem a gente vai tratar sobre um outro tópico, até se vocês puderem nos ajudar, comenta aqui embaixo do vídeo, né? Não esquece esses vídeos eles estão indo para o YouTube no canal do IGAP, então se puder, quem não se inscreveu ainda, entra lá, se inscreve no canal do IGAP, que a gente vai fazer um compilado de todos esses vídeos e depois ordenar num playlist lá, para caso alguém tiver alguma dúvida das coisas que foram tratadas aqui, servir como ferramenta para vocês, tá? Um forte abraço então e até a próxima quinta no Te Liga nos 30.